para depois no final vocês perceberem por que ele fala nessa sequência e como ele vai tratar disso tudo com a igreja de Corinto e Deus para tratar com as nossas vidas essa manhã, amém? No verso 20 diz assim a palavra de Deus. Outro problema que está acontecendo. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer na ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aí ele começa a dar uma instrução de como é que deve ser feito. Ali naquela igreja, estava acontecendo assim, antigamente, naquela época, a ceia não era só o pão e vinho que a gente tem hoje. Então, nós temos conhecimento disso, mas quem não tem, eu vou dar esse esclarecimento essa manhã. A coisa acontecia mais ou menos assim, como se fosse festa americana, cada um traz um pouquinho. Só que da mesma forma que existem diferenças sociais hoje, existiam diferenças sociais naquela época. E uns traziam banquetes, e outros traziam pão com manteiga. Só que o certo era que tudo tivesse posto à mesa, e os diáconos serviam tudo de forma igual, para todo mundo se alegrar, e comungar, e lembrar da morte de Jesus, e ser uma bênção. Mas não acontecia aqui. A confusão era tal que eu trazia meu requeijão, meu pudim, a minha salada de fruta, eu comia. E você ficava com seu pão com manteiga para lá. Né? Meu Deus do céu! Jesus! A coisa era assim mesmo. E para os irmãos sentirem o drama como é que estava a situação. Então, o apóstolo Paulo falava assim: que eu vos direi? Eu vou louvar vocês por causa disso? Não. Está errado. Não pode ser assim. Isso é falta de amor. Isso é falta de cuidado. Ele começa a dar uma instrução aqui. Olha só como as coisas são, né? E aí ele começa, no verso 33, ele fala que é a orientação. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, que é a falta de amor. E a pessoa cometia o pecado se confessar a nossa vez. Quantas mesmas coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Ele tinha outras instruções, mas aqui ele diz que ia falar mais tarde. Amém. Dentre outras coisas, aí ele começa, olha só a sequência que eu falei para os irmãos. Ele começa a falar aqui sobre ceia, e logo após ele começa a falar aqui a ceia da diversidade de dons espirituais. Os irmãos, eu vou falar um negócio aqui para os irmãos. A igreja de Corinto, eu falei essas coisas que estão acontecendo, né? Mas olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ele fala essa instrução no capítulo 12 acerca dos dons espirituais, porque a igreja de Corinto era cheia do Espírito Santo. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que, como o próprio apóstolo Paulo descreve, ela tinha todos os dons espirituais. Ele faz essa explicação sobre os dons espirituais porque lá tinha manifestação de todos eles. Aí você pergunta, como é que pode? Agora você começa a pensar, né? Como é que pode uma igreja cheia do Espírito Santo e acontecer essas coisas todas? É de se meditar, né? Bom, eu vou deixar essa meditação para os irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele coloca essa explicação aqui sobre os dons espirituais. E olha só o que ele diz. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mundos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa palavra aqui é aquilo que eu falei lá atrás. Os irmãos estavam cheios de Espírito, sendo movimentados no meio da igreja, e as pessoas no meio do povo não sabiam discernir o que era Deus e o que não era. Aí ele fala aqui, ó, eu quero orientar os irmãos. Ninguém diz que Jesus é anátema e Jesus é maldito. Ninguém fala isso, fala pelo Espírito de Deus. E ninguém fala que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então ele fala aqui e dá sequência sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo, porque até mesmo na manifestação dos dons espirituais, o Senhor, ele nos orienta através da sua palavra, que quando ele nos manifesta os seus dons sobre a sua igreja, ele tem pelo menos 3 objetivos. Edificar o seu filho, edificar o indivíduo como filho, edificar a sua igreja como noiva e revestir a sua igreja para o trabalho a ser realizado. Essa é a grande orientação que o apóstolo Paulo traz acerca dos dons espirituais. E logo na sequência, ele começa com o capítulo 13. Depois que ele fala sobre os dons espirituais, que ele fala que os dons espirituais são para serviço, e as pessoas naquela época, elas exaltavam tanto os dons espirituais, e aconteciam essas confusões aqui na igreja, que ele até fala assim, ó, graças a Deus que eu falo mais línguas do que vocês todos. Que é como se vocês se enaltecessem por terem dons espirituais, e até tanto de repente você fala assim, ó, eu tenho 4 dons espirituais, você tem 3, então eu sou mais espiritual do que você. E a pessoa nem se ligava, porque na verdade, por que Deus reveste e por que Deus manifesta os seus dons no meio da igreja? É para trabalho, é para trabalhar. Se você não puder trabalhar, se você não puder meter a mão no arado e cumprir o ídolo do Senhor, o Senhor em vão vai te revestir. E como o apóstolo Paulo fala, a pessoa vai ficar inchada. E existiam muitos inchados naquela época. E por isso que ele fala lá no capítulo 11, quando ele fala da ceia, que aquele que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E por causa disso há muitos que dormem. Pessoas que estavam mortas espiritualmente e pessoas que estavam inchadas, que pediam poder para a vaidade, e não para cumprir o chamado do Senhor. Então ele coloca no final do capítulo 12, assim, ó, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mais uma vez ele falando aqui, ó, Deus chamou cada um para uma coisa. É como o dono de uma empresa, que quando ele contrata, ele sabe quais os cargos que ele precisa, quantas vagas ele tem para cada cargo, e quando ele contrata, você vai ser almoxarifes, você vai ser soldador, você vai ser mecânico, você vai ser auxiliar administrativo. Quem escolhe é o Senhor. A minha função é dizer, Senhor, eis-me aqui. Será uma honra ser usado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele começa capítulo 13. Ele fala acerca do amor. Se eu nada fizer, se eu fizer tudo, e se não tiver amor, nada seria. Ele começa a falar aqui. E olha só o que ele fala no final, a partir do verso 11, no capítulo 13, ele diz assim, ó. Quando, olha só, não. Mas antes, no capítulo 10.